Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse tema. Mas antes de fazê-lo, permita-me com que eu me apresente para aqueles que não me conhecem. Eu sou de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Sou casado com Ana Cristina há 27 anos. Tenho 2 filhos, um de 25 e outro de 24. Todos lá em casa servindo ao Senhor pela bondade e misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança e escritor com 24 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E eu tenho escrito em 2 campos especificamente. Tenho escrito no campo de relacionamento pessoal, na área de família, relacionamentos entre pais e filhos, relacionamentos de namoro entre jovens, entre marido e mulher, mas também tenho escrito no campo da teologia. E um dos livros mais conhecidos meus é esse aqui, o livro Reforma Agora, o Antídoto para a Confusão Evangélica do Brasil, que é um livro que foi lançado pela editora Fiel. Eu trouxe alguns títulos, alguns livros dentre estes. Esse aqui que eu gostaria de sugerir a vocês, que é o livro Namoro.com, um guia prático e objetivo sobre o namoro cristão. Se você desejar, ao final do culto, ele estará exposto numa mesa ali atrás. Estou escrevendo atualmente 2 livros, que deverão ser lançados brevemente. Um deles vai ser pela editora Fiel, que é a Crise de Masculinidade e a Sua Influência na Igreja. Eu tenho escrito muito sobre crise de masculinidade, e eu tenho entendido que a ausência de homens tem feito com que a igreja deixe de cumprir o seu papel. É um livro que será lançado em breve pela editora Fiel, e um segundo livro que vai ser lançado pela editora Betânia, que é um livro que fala sobre Jonas e a sua relação com a cidade. Então peço a você que esteja, na medida do possível, orando para que essa literatura possa chegar ao coração das pessoas. Eu também escrevo para as redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram e Twitter, e você poderá acompanhar aquilo que eu escrevo digitando no seu browser Renato Vargens, ou nas redes sociais Renato Vargens, e você vai acompanhar aquilo que eu publico quase que diariamente. Possuo um blog também com o nome Renato Vargens, que atingiu a marca de 21 milhões de leitores no Brasil e 2 milhões de leitores no exterior, onde também tenho disseminado o Evangelho. Enfim, entendo que as redes sociais e a internet é um campo onde a gente pode disseminar a boa nova do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso posto, meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Eu geralmente prego expositivamente. As minhas mensagens, elas são mensagens expositivas, mas eu não farei isso nessa noite. Na verdade, eu pretendo trazer uma palestra tratando especificamente sobre namoro e apontando alguns caminhos aos quais acredito que sejam caminhos que precisam ser observados por cada um de nós. Então, quero pedir a você que, na medida em que você for achando o texto, que você, por favor, se coloque de pé, para que a gente possa fazer a leitura de Romanos, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Um texto muito conhecido por todos nós, mas julgo que seja interessante que façamos a leitura da palavra do Senhor. Diz o texto, diz as Escrituras: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que Tu possas falar aos nossos corações através da palavra ou através da palestra que será aplicada aqui nessa noite. E que aquilo que a gente ouvir possa ser posto em prática, a fim de que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.
Meus irmãos, antes de eu tratar especificamente sobre alguns princípios e alguns pressupostos relacionados ao namoro, julgo que seja fundamental com que a gente, a nível de introdução, reflita sobre o mundo que a gente está inserido. A gente sabe, e você sabe, que a palavra namoro não é encontrada na Bíblia. Não tem, você não a vê. Na verdade, quando a gente trata de namoro, a gente trata dentro daquilo que em teologia nós chamamos de diáfora, ou seja, um assunto que não especificamente foi tratado ou está sendo tratado nas Escrituras, mas que tem princípios que podem e que devem ser observados a fim de que a gente possa nortear a vida da gente. A sociedade que a gente está inserido é uma sociedade extremamente complexa. A gente vive numa sociedade extremamente hedonista, egoísta e umbígua. É um neologismo. É uma sociedade que se preocupa somente com o seu próprio umbigo. No Rio de Janeiro tem um ditado popular que a gente costuma dizer que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, a gente fica, ou a gente volta, ou se volta efetivamente para as nossas necessidades e espera suprir todas as nossas necessidades. E isso se faz presente numa sociedade extremamente egoísta. É claro que o egoísmo está relacionado à nossa natureza má, perversa. Todavia, se a gente olhar para os dias que nós estamos vivendo, a gente vai perceber que a sociedade a qual a gente está inserida é uma das sociedades mais egoístas dos últimos tempos. A gente se preocupa efetivamente em mostrar para todo mundo a favela que a gente nasceu, como também diz lá no Rio de Janeiro. A gente se preocupa em satisfazer as nossas necessidades, pelo fato inequívoco e inquestionável de que a sociedade a qual a gente está inserida é a sociedade do hedonismo, ou seja, a gente quer prazer, a gente precisa de prazer, a gente anseia por prazer e tudo gira em torno dessa expectativa ou desse desejo ímpar de fazer com que a gente experimente alegria perenemente. Em segundo lugar, a sociedade que a gente está inserido é uma sociedade que substituiu o pensamento coletivo, por exemplo, nós, mergulhando efetivamente no sentimento do individualismo. A gente nunca foi, ou nas últimas décadas, nunca estivemos tantas pessoas preocupadas mais consigo mesmas e dentro de uma perspectiva do campo do individualismo do que a gente tem visto nos dias de hoje. Então, nessa perspectiva, você vê as pessoas, elas cada vez mais ensimesmadas, cada vez mais voltadas para si mesmas e cada vez mais desejosas de viverem uma vida à parte. Nessa perspectiva, o isolacionismo se faz presente em muitos relacionamentos. É interessante que a gente vive na época do diálogo, ou melhor, a gente vive na época da comunicação. E as redes sociais, elas nos trazem, de certa forma, essa proposta. Elas surgem com a expectativa de que pessoas se relacionem umas com as outras de localidades diferentes, de cidades diferentes e até mesmo nações diferentes. Nunca tivemos tantos amigos como temos nas redes sociais, como o Facebook, como o Twitter e como o Instagram. Mas nunca fomos tão sozinhos, nunca fomos tão isolados, nunca tivemos tão distantes das pessoas. Temos tantos amigos, mas ao mesmo tempo somos pessoas que vivem uma vida ensimesmada. Terceiro lugar, a sociedade a qual a gente faz parte é uma sociedade onde os fins justificam os meios. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em que as coisas deem certo e não que elas estejam certo. E nessa perspectiva as pessoas vão fazendo aquilo que elas acham que tem que dar certo, sem que efetivamente aquilo esteja certo, porque na verdade o que as pessoas querem é atingir os seus objetivos. E os seus objetivos estão entranhados nessa sociedade extremamente antropocêntrica, ensimesmada e isolada. É uma sociedade, em quarto lugar, onde o multiculturalismo e a pluralidade de ideias e conceitos se fazem presentes. E aí a gente vai perceber de forma absolutamente clara que, mediante a globalização, você vai encontrar pessoas distintas com percepções culturais e subculturais diferentes, que se fazem presentes na relação ou nos relacionamentos, promovendo pluralidade de ideias e de conceitos, fazendo com que a gente tenha a impressão de que a gente está numa Babel, não linguisticamente falando, mas que a gente está numa Babel social, onde as percepções da vida são absolutamente distintas e diferenciadas. Em quinto lugar, é uma sociedade que prioriza e valoriza o individualismo.
E a gente vê isso, por exemplo, nos supermercados. Os donos de supermercados contrataram profissionais de marketing para poder atingir aqueles que vivem sozinhos. E aí você vai nas gôndolas e você percebe que hoje em dia se vende carne para uma pessoa somente. Se vende produtos para uma pessoa somente, porque uma das características dessa sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade que valoriza o individualismo. Em contrapartida, é uma sociedade onde se tem consumismo relacional. E aí a gente percebe que esse consumismo relacional se dá de forma constante. As pessoas se envolvem efetivamente com uma ou com outra, e quando perde-se o sabor, ou perde-se a emoção, ou quando se perde o vigor daquele relacionamento, daquela relação, descarta-se na lata do lixo aquele relacionamento. Então a gente vai ver que essa sociedade, ela é individualista, ela é egoísta, mas ela é extremamente consumista. Ela consome relacionamentos e quando a fila anda, ela descarta na lata do lixo aquele que não serve ou aquela que não serve mais. É uma sociedade também que tem fobia de compromisso. E eu trato isso é um dos pontos que eu trato no livro que eu vou lançar pela Fiel, de homens que são meninos. Você vai reparar, por exemplo, que existe uma grande quantidade de homens que vivem absolutamente isolados, jovens que vivem no seu mundo e que não estão dispostos a construírem relacionamentos saudáveis com moças. Você vai ver, por exemplo, hoje, homens de 35, 40 anos em frente ao seu videogame, vivendo a vida com extrema naturalidade, podendo já ter constituído família, mas não o faz simplesmente pelo fato inequívoco de que são meninos. Esse comportamento é fruto de uma sociedade que tem medo de compromisso, que tem medo de estabelecer vínculos, que tem medo de estabelecer alianças, que tem medo de estabelecer compromisso com outras pessoas. Em sétimo lugar, essa sociedade, ou a sociedade que a gente está inserido, é uma sociedade fundamentada no subjetivismo. E nessa perspectiva a gente vê que nada é concreto, tudo depende da interpretação. Até então, nós vivíamos naquilo que os sociólogos chamavam de pós-modernidade. Hoje nós ultrapassamos esse conceito. Na verdade, muitos têm chamado o período que a gente tem vivido de era líquida. E essa era líquida aponta para a desconstrução total dos valores absolutos. Tudo é relativo, ou tudo é subjetivo. Não há nada de concreto e tudo depende da interpretação ou da forma com que você enxerga a vida ou as coisas. Em oitavo lugar, a sociedade a qual a gente está inserido é uma sociedade onde a ausência, a banalização e ao mesmo tempo a ausência de valores. Valores que nos foram caros no passado, hoje já não existem mais. Valores, por exemplo, relacionados à família, ou os conceitos relacionados à família, foram absolutamente desconstruídos. Tudo foi liquidificado, há uma banalização. E essa banalização traz a reboque a inversão de papéis. Nós nunca tivemos, por exemplo, nos últimos 200, 300 anos, ou 500 ou até mais, uma sociedade em que os homens comportam-se mais como mulheres e mulheres que se comportam mais como homens. E eu não estou tratando dentro da perspectiva da sexualidade, mas eu estou tratando no que tange a sua referência comportamental. Saiu uma matéria hoje na Isto É, enquanto eu vinha para cá, eu estava lendo alguma coisa no avião, de homens que hoje comportam-se de forma diferenciada, por exemplo, na sua vestimenta. E a Isto É traz uma reportagem dizendo que não existe nenhum problema dos homens vestirem saia e vestirem roupas femininas e as mulheres, da mesma forma, vestirem roupas masculinas, porque a gente vive numa sociedade plural. E aí você vai perceber que, em virtude do marxismo cultural, a gente tem a influência de uma sociedade onde os homens foram feminizados e onde as mulheres foram machificadas. E a consequência disso é o caos social instalado não somente na comunidade ou na cidade que a gente está inserido e vive, mas também nas nossas igrejas. Um outro ponto importante que aponta para os nossos dias é que a sociedade a qual a gente vive, ela relativizou o absoluto. Isso se percebe claramente, por exemplo, na deterioração das estruturas familiares.
Até um tempo atrás, o conceito absoluto de que família era monogâmica e era heterossexual. E a gente vê esse pressuposto sendo fincado ou estabelecido na sociedade porque era uma herança judaico-cristã. Hoje ele foi relativizado. Você vai perceber efetivamente que as pessoas dizem que uma família ela pode se constituir, por exemplo, do homem com o seu cachorro, ou da mulher com o seu gato, ou de dois homens que vão criar uma criança, ou de duas mulheres que vão criar um menino ou uma menina, numa relação que é díspare e que afronta efetivamente as sagradas escrituras. Então você vai perceber que essa sociedade é uma sociedade que deteriorou as estruturas familiares. E elas se fazem presente, por exemplo, na quebra dos elos relacionais. Não somente nos elos entre marido e mulher, onde os relacionamentos eles são distorcidos e destruídos com muita facilidade. Nunca tivemos tantos divórcios como a gente tem nos nossos dias, inclusive nas igrejas onde tudo foi relativizado. Então você vai perceber, por exemplo, que a taxa de divórcio entre os cristãos fica 2 pontos ou 3 pontos abaixo da taxa de divórcio dos não cristãos, porque na verdade tudo pode ser mudado mediante o relativismo. A quebra dos elos relacionais também se faz presente na relação, por exemplo, entre pais e filhos. Cresce, eu falo isso num dos meus livros, que se chama Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, onde um número de mulheres estão abandonando as suas casas, abandonando os seus filhos e passando a viver uma vida, efetivamente, onde o que importa é a sua satisfação quanto profissional, é a sua satisfação quanto a mulher, deixando ou jogando na lata do lixo aqueles aos quais ela gerou. Essa quebra dos elos relacionais se dá também, por exemplo, com as pessoas da terceira idade. É assustador, por exemplo, a quantidade de casas de repouso, como é chamado, os antigos asilos, que se tem hoje no Brasil. O idoso não serve mais, descarta ele, porque o que importa é que eu seja feliz e eu não preciso e não quero ter ninguém que atrapalhe a minha vida. Isso se faz presente também nos conceitos e paradigmas relacionados à sexualidade. A sociedade que a gente vive hoje relativizou efetivamente a questão da sexualidade. Os números, por exemplo, relacionados ao sexo antes do casamento entre os cristãos é assustadoramente alto. Você vai encontrar mais de 55% dos cristãos dizendo o seguinte: não tem nada a ver ter sexo antes do casamento. Não é amor e Deus não é amor, então a gente precisa se amar, alguns dizem. Essa relativização em relação à sexualidade se faz presente também nas formas distintas que têm se desenvolvido quanto à questão ou quanto ao significado do amor. Por exemplo, na Escandinávia, hoje você já vai encontrar algumas pessoas dizendo que não existe nenhum tipo de problema de relacionamento sexual amoroso entre o homem e seu animal de estimação. Afinal de contas, é amor. Como você também não vai ver nenhuma desconstrução quanto ao conceito de que o homem pode viver ou pode estar casado com 2 ou 3 mulheres, ou a mulher pode estar casada com 2 ou 3 homens, 2 ou 3 homens, numa relação, como eles chamam, de poliafetiva. E isso já começa a acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro. Essa deteriorização das estruturas familiares também se faz presente na relação de namoro entre jovens e adolescentes. E aí eu quero fazer um preâmbulo rapidamente com você, para que você entenda como a coisa mudou nos últimos 40, 50 anos. Na década de 60, na década de 70, talvez até o início da década de 80, quando um rapaz queria namorar uma menina, ele ia à casa da menina pedir autorização do pai para que ela pudesse namorar com ele. E isso era um princípio não somente cristão, mas era um princípio da sociedade. A sociedade desenvolvia isso e entendia-se que namoro era uma coisa séria e que precisava ser desenvolvido de forma absolutamente séria e salutar. Só que na década de 80 esse comportamento começa a mudar.
Na década de 80 surge um comportamento diferenciado que passa, ou que é denominado de ficar, ou de ficação. Ou seja, o cara começa a ficar com uma menina, não que necessariamente aquilo implique namoro. E a ficação podia ter a duração de um mês, de um ano, ou até mesmo um pouco mais, e que não implicaria numa responsabilidade efetivamente de contrair namoro com aquela moça na expectativa de que pudesse ou não, lá na frente, vir a contrair casamento. Isso se tornou uma febre e esse comportamento se perpetuou e, de certa forma, ele até se perpetua nos dias de hoje com alguma ligeira modificação. Isso porque aquele que namorava, que passou a ficar, agora é aquele que passa a pegar. A pegação passou a ser um tipo de comportamento. E aí o que acontece? As meninas falam o seguinte: e aí, você está saindo com aquele rapaz? E ela diz: não, eu estou pegando ele. E a pegação é mais solta, ou é mais frágil, ou é mais leve, ou é mais descompromissada do que a ficação e, obviamente, é mais descompromissada ainda, efetivamente, com a relação de namoro que você tinha no passado. Nessa perspectiva vão se criando algumas coisas, como, por exemplo, criou-se no Rio de Janeiro a chamada Festa do Beijo. A revista Isto É trouxe uma reportagem sobre isso e a Band News também fez uma entrevista interessante a respeito disso. E eu lembro que na Band News foi perguntado a um rapaz e uma moça como tinha sido a festa que eles tinham participado. E ele falou: a festa foi maravilhosa porque nessa noite eu beijei mais de 70 moças. E a menina disse: a festa para mim foi fantástica porque eu beijei mais de 50 rapazes. E, pasmem, esse tipo de comportamento já começa a acontecer até mesmo em algumas igrejas evangélicas. Eu sei de uma, por exemplo, que organizou esse tipo de festa, não com o nome de festa do beijo, mas o sujeito chega lá, recebe uma pulseira amarela, vermelha ou verde. A vermelha é porque ele é compromissado. A amarela é porque ele talvez esteja interessado em alguém e por isso ele não quer se arriscar. Mas a verde, ele está pronto para evangelizar beijando quem ele quiser. Essa é a sociedade. Esse é o mundo que a gente vive, absorto em relativismo. E a pergunta é: o que fazer? No mundo onde a pressão que se vive é hercúlea. Desde pequeno as crianças são pressionadas. Eu estava no aeroporto em Curitiba, certa feita, e eu vi uma mãe falando para o seu menino, para o seu filhinho de 5 anos: filhinho, se despeça da sua namorada, outra menininha de 5 anos, porque a gente já vai embarcar. E as famílias felizes da vida porque o menininho de 5 anos estava dando um beijinho na boca da outra menininha. A precocidade infantil é uma coisa impressionante nos dias que nós estamos vivendo. A sociedade, ela pressiona as pessoas a um tipo de relacionamento, ou a relações desgastantes, ou relações descartáveis, como nós nunca vimos. Quais são as consequências disso? As piores possíveis. Moças e rapazes feridos, meninos e meninas com a alma arrebentada, com seus corações em frangalhos, pelo fato inequívoco e inquestionável de que relativizaram o que não podia ser relativizado. A questão é que a gente vive hoje uma pressão da sociedade enorme, como nunca se viveu, quanto a relacionamento, quanto a sexualidade e quanto a namoro. O que deveria fazer com que nós cristãos usássemos da palavra de Deus, ou usássemos as Escrituras como princípios para que pudesse nortear as nossas vidas. A questão, como eu falei, é que você não vai encontrar nas Escrituras a expressão namoro, porque a relação nos tempos bíblicos era bem diferente. Não tinha o que se tem hoje, de você começar a namorar uma moça começar a namorar um rapaz na expectativa de que pudesse ou não contrair casamento com aquela pessoa. O mundo era diferente e as percepções eram absolutamente distintas. Contudo, existem princípios nas Escrituras que devem ser observados e que devem ser aplicados na nossa vida, a fim de que nós não sejamos moldados segundo o sistema deste mundo. O mundo a qual nós estamos inseridos é um mundo absorto em pecado, em malignidade,
O mundo que a gente está inserido é um mundo onde os valores e os conceitos nos incentivam a desenvolver uma vida e uma relação descartável. O mundo a qual a gente está inserido é um mundo onde nós somos incentivados a desenvolver um tipo de relacionamento onde o prazer se faz presente e momentaneamente presente, e que ainda que ele se faça presente, traga consequências das piores possíveis na vida, na caminhada, na existência da gente, vale a pena desfrutá-lo, ainda que isso traga marcas, dores e feridas no coração. As consequências são namoros superficiais, são relacionamentos absolutamente díspares e distantes daquilo que as Escrituras nos ensinam, ou daquilo que as Escrituras nos incentivam a desenvolver. E isso faz automaticamente com que feridas sejam abertas nos corações de meninas, de rapazes, que já vêm de um contexto familiar absolutamente destroçado, o que contribui efetivamente para a instalação do caos na família e na sociedade. O problema, às vezes, é que muitos, movidos pela pressão, não conseguem lidar com a ansiedade. Eu lembro de certa ocasião, uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou muito preocupado porque eu cheguei aos 21 anos, não casei e vou ficar para a titia. Eu falei, há alguma coisa errada nisso daí, né? Você vê que há uma pressão e há ansiedade. E nessa perspectiva, em virtude do mundo que nós estamos inseridos, nós acabamos cedendo e trazendo consequências das piores possíveis, ou das mais severas, aos corações daqueles que cedem à pressão do sexo. À luz disso, ou desse background, ou dessa situação nevrálgica, eu gostaria de trazer algumas dicas, algumas sugestões, e alguns princípios que as Escrituras nos trazem, para que a gente possa esperar o momento adequado para construir um relacionamento saudável, mas também esperar um momento, ou discernir, né, a situação ou o instante que devemos iniciar ou não um relacionamento. Não dá para ceder à pressão da sociedade. Não dá para que a gente tome a forma desse mundo ou desse sistema maldito, absorto em todo tipo de iniquidade, e desenvolvamos comportamentos aos quais os filhos de Adão têm desenvolvido nesse mundo. É absolutamente possível e necessário que tanto eu quanto você entendamos que os princípios das Escrituras precisam ser aplicados no nosso dia a dia. O que fazer diante de uma sociedade absorta em malignidade? O que fazer diante de uma sociedade extremamente relativizada? O que fazer diante de uma sociedade que chama doce de amargo e amargo de doce? Luz de escuridade e escuridade de luz. O que fazer diante de uma sociedade que relativiza a própria palavra de Deus e as Escrituras? O que fazer diante de uma sociedade que banalizou o sexo? O que fazer diante de uma sociedade que banalizou o casamento? O que fazer diante de uma sociedade que inverteu os papéis de homem masculino, de masculino e feminino? O que fazer diante de uma sociedade cujos valores têm destroçado e deteriorado de forma absolutamente inquestionável o mundo a qual a gente vive? Há algumas respostas. Eu penso que essas respostas encontramos efetivamente na palavra do Senhor. E a primeira delas que eu gostaria de trazer para você é que você precisa, acima de tudo, confiar no Senhor. Deus sempre tem o melhor. Deus sempre tem o tempo adequado. Deus sempre sabe quais são as nossas necessidades. É o salmista que diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você tem duas opções. Diante desse quadro que nós observamos, a primeira delas é dançar conforme a música. É permitir que os conceitos desta era líquida, onde o absoluto foi relativizado, adentre
ao seu coração e norteie todos os seus passos. A segunda delas é entregar sua vida, seus planos, seus projetos, sua vontade, efetivamente ao Senhor. Talvez você esteja dizendo, mas isso é subjetivo demais? Isso é místico demais? Talvez você esteja dizendo, mas todas as minhas amigas ou todos os meus amigos estão envolvidos em relacionamentos furtivos. Todos os meus amigos têm desenvolvido relacionamentos de amor e de afeto e de carinho e de compromissos. Todos os meus amigos no sábado saem para a balada felizes da vida. O fato de que muitos estejam se desenvolvendo esse tipo de comportamento não significa efetivamente o fato de que você deve desenvolver esse comportamento, pelo fato inequívoco de que nós, como cristãos, não devemos nos conformar a este século. O que nos leva ao segundo entendimento. Cristo precisa ser suficiente. O grande problema da ansiedade que nós carregamos nos nossos corações quanto a relacionamentos afetivos, ou quanto ao preenchimento das lacunas de nossa alma, se deve efetivamente pelo fato de que Cristo não é suficiente. Eu, quando conheci ao Senhor e quando fui salvo por Cristo, poucos meses depois eu comecei a namorar uma moça. E chegou um determinado momento que nós terminamos. Ela terminou comigo. E eu fiquei muito mal naquele período. Mas eu entendi que aquilo era a providência. E eu resolvi fazer algo, claro, uma experiência pessoal que não deve ser a sua. Mas eu resolvi que nos próximos 5 anos eu não iria namorar ninguém. Resolvi. Eu comecei a entender que no mundo absorto em relativismo, que no mundo onde há pressão por relacionamentos fugazes, que no mundo onde há pressão por sexo, onde há pressão por encontrar relacionamentos que pudessem satisfazer o meu coração, um relacionamento naquele momento não seria saudável. E eu resolvi fazer isso. E durante 5 anos, eu aprendi a me deleitar no Senhor. Eu aprendi que Cristo era suficiente para preencher o vazio de minha alma. Eu entendi que Cristo era tudo aquilo que eu precisava e que ainda que eu, no futuro, contraísse um namoro que pudesse me levar a um casamento, ninguém ou nada poderia preencher ou fazer aquilo que somente Cristo poderia fazer. E durante todo esse período, eu me deleitei em crescer no conhecimento do Senhor. Até que ao final do 5º ano, eu conheci a minha esposa. E em 1 ano e 1 mês nós estávamos casados. E hoje nós já estamos caminhando para o 28º ano de casamento. E como foi bom eu ter entendido que Cristo era suficiente. O problema é que a gente está vivendo num mundo em que a pressão é enorme. Se não, vejamos. Se a pessoa está solteira, entre aspas, ou se ela não tem um namorado, ela é pressionada para namorar. Quando o miserável começa a namorar, é pressionado para ficar noivo. Quando o infeliz fica noivo, alguém pergunta, vai ser quando o casamento? E quando casa, já perguntam, e os rebentos? É assim. O problema é que nós não podemos e não devemos nortear as nossas vidas pelas pressões do nosso tempo. A gente precisa conhecer o nosso tempo, e de fato o nosso tempo é um tempo complicado. E à luz desse conhecimento, nós precisamos, à luz das Escrituras, sem querer ser redundante, já sendo,
trazer alguns conceitos, alguns valores, alguns princípios que vão nos ajudar a não cedermos diante das pressões. E dois desses princípios são fundamentais, ou seja, confiar no Senhor, Ele é soberano, Ele tem o melhor para a gente, não adianta ficar ansioso, não adianta nutrir a alma de uma expectativa de algo que talvez não esteja no tempo, que não esteja no momento, e ao mesmo tempo, experimentar e conhecer quem Ele é, mesmo porque, quando nós entendemos que Cristo é aquele que pode preencher os nossos corações e que Ele não, ou melhor, que as pessoas não vão fazer absolutamente nada, ou não vão poder preencher ou nos dar absolutamente nada além daquilo que elas têm condições, e que somente Cristo pode preencher e trazer contentamento aos nossos corações, se torna mais fácil construir relacionamentos saudáveis. A palavra-chave aponta para contentamento. Essa sociedade é uma sociedade descontente. É uma sociedade que não contenta-se em Cristo. Não está satisfeita com o que tem. É uma sociedade que descarta tudo que tem ou tudo que possui com muita facilidade. O que as Escrituras nos ensinam é que nós somos chamados e fomos chamados a desenvolver uma relação num mundo absorto em relativismo, de confiança em Deus, de dependência de Deus, onde o Senhor é a nossa satisfação e onde nós nos contentamos nele. Quando isso acontece de forma absolutamente clara, a pressão da sociedade, ou a pressão que nós sofremos por parte da sociedade, diminui significativamente nas nossas vidas, nos levando a entender, a compreender e a discernir que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos e que no tempo, na hora certa, no momento certo, nós construiremos aquilo que precisa ser construído dentro de uma perspectiva relacional. Agora, de forma mais prática, eu queria trazer algumas dicas para você, que talvez esteja dizendo o seguinte: pastor, eu me contento em Cristo. Cristo é aquilo que eu preciso, eu me satisfaço no Senhor, eu tenho confiado no Senhor. E talvez você esteja dizendo: eu estou confiando já tem uns 10 anos, uns 15 anos. Eu já estou aqui clamando desesperadamente, dizendo: Senhor, eu já fiz tudo que podia. Estou confiante. O que fazer? Queria te dar algumas dicas. A primeira dica que eu gostaria de dar a você é que você precisa orar e lançar diante do Senhor as suas inquietações. A oração é um antídoto para a nossa ansiedade. Ela é um antídoto para nossas preocupações e para as nossas tensões. Diante de um mundo onde a pressão é grande, nós somos chamados a orar e lançar diante do Senhor os nossos temores, as nossas percepções, as nossas inquietações, as nossas angústias, e crer e descansar efetivamente nele. Segunda dica que eu queria dar para você é que você precisa valorizar a si mesmo. E é muito interessante porque quando a gente passa a conhecer o Senhor e a gente se relaciona com o Senhor, efetivamente, ou de forma muito clara, a gente passa a entender quem nós somos e ao mesmo tempo compreender nossas obscuridades, nossas fraquezas, nossos temores, nossos pânicos, mas ao mesmo tempo desfrutar da bondade, da benignidade, da graça de um Deus Todo-Poderoso que age nos nossos corações e que resgata uma autoimagem saudável em nós mesmos. Muita gente, em nome da pressão da sociedade, em nome do relativismo, tem entrado em relacionamentos onde tem sido vítimas ou objetos de uma instrumentalização de outrem, levando efetivamente a uma vida absolutamente de desvalorização.
Uma dica, em terceiro lugar, é que você precisa buscar conselhos. E esse é um problema sério, né? Buscar conselhos. Compartilhar com pessoas maduras suas percepções, suas inquietações e, ao mesmo tempo, suas observações sobre aquela pessoa, aquele rapaz que está na igreja, que tem aparência, às vezes, de ovelha, mas é lobo. Está cheio. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Nesse mundo relativista, mais do que nunca, nós precisamos buscar conselhos. Conversar com pessoas maduras, com seus pais, com seus pastores, e procurar saber se os predicados ou os problemas comuns àquela pessoa vale a pena você entrar num relacionamento onde o objetivo é a glória de Deus. A questão é que no mundo relativista como o nosso, a gente parte pelo seguinte pressuposto: se não der certo, termina e a gente começa tudo de novo. Mas nós somos chamados a não nos conformarmos com este século e não nos comportarmos como as pessoas desse mundo, mas a vivermos efetivamente para a glória de Deus, desfrutando da presença de Deus, tendo prazer exclusivamente no Senhor e fazendo tudo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Cuidado, e eu queria dar mais uma dica, com aquilo que a gente chama de julgo desigual. E eu entendo que julgo desigual ele existe dentro da perspectiva de um crente relacionar-se com um não crente, mas eu entendo também que julgo desigual pode existir até mesmo entre crentes e crentes. E aí nessa pressão, às vezes, de um relacionamento, você vê pessoas díspares e distintas começando uma relação que não tem o menor sentido. Por exemplo, às vezes é uma moça absolutamente culta, que se desespera porque o tempo passa e começa a namorar alguém que não consegue desenvolver um diálogo sequer pela sua incapacidade, por exemplo, de dominar o vernáculo. Ou de uma moça que começa um relacionamento com um rapaz que não tem inspirações ou ambições na vida, que nem trabalhar quer. Aliás, é interessante que Deus só dá uma mulher para Adão depois de ter dado trabalho a ele. Você vai reparar, a primeira coisa que o Senhor fala para Adão é o seguinte: olha, cuida do jardim, ara o jardim, trabalha no jardim, e depois ele dá uma esposa para ele, o que nos traz o princípio de que se você não trabalha, você não tem condições de desenvolver relacionamento com quem quer que seja. Às vezes eu vejo meninos de 16, 17 anos dizendo: pastor, achei a mulher da minha vida. O miserento não trabalha. Complicado. Cuidado
A minha avó costumava dizer que prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém. E a gente tem essa vocação para os extremos, porque se por um lado o mundo é mau e a gente quer não ser tomado, vamos dizer o seguinte, pela pressão da sociedade a qual nós estamos inseridos, e não tomar a forma desse mundo, entrando num relacionamento de forma abrupta, se por um lado a gente deseja agradar a Deus, ser pleno e plena em Deus, e de experimentar da bondade, da graça de Deus, e aí, assim, por conseguinte, desenvolver um relacionamento saudável, no tempo certo, na hora certa, a qual a gente possa construir um relacionamento saudável, que possa ser duradouro. Por outro, há aqueles que esperam demais. Eu conheci uma moça, que hoje já não é moça, já é uma senhora, que um médico se apaixonou por ela, e ela cismou que o nariz dele não era bonito, e que se ela casasse com ele, os filhos delas poderiam ter narigão. E começou a botar empecilho na beleza do rapaz. Tudo bem que ele era desprovido de certa beleza, mas começou a botar empecilho. Está solteiro até hoje, está com 60 anos. A coisa complica. Sim, a gente está entendendo. O mundo realmente é complicado. A gente está vivendo numa sociedade em que os relacionamentos foram relativizados. A gente está vivendo numa sociedade onde o absoluto foi liquidificado. A gente está vivendo numa sociedade onde as pessoas são descartáveis. A gente está vivendo numa sociedade onde o sexo é usado de forma absolutamente errada. Sim, a gente sabe disso. A gente entende e compreende de que como cristãos nós somos chamados para confiar em Deus. Nós somos chamados para depositar a nossa fé e para experimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Sim, nós fomos chamados para sermos plenos em Deus e nós compreendemos isso, mas cuidado para que você não espere demais. Há mulheres esperando, há moças esperando o príncipe. Deixa eu contar uma coisa para você, não existe príncipe, príncipe vira sapo. Conta a história que um casal começou, um rapaz e uma moça começaram a namorar, e eles tinham problemas sérios. Ele sofria de um chulé miserável, e ela tinha um mau hálito terrível, mas eles sempre disfarçavam uma coisa um para o outro. Ele nunca tirava o tênis do pé na frente dela, jamais. E ela vivia de enxágue bucal. Casaram, e quando amanheceu da primeira noite, ele falou: eu preciso conversar com ela. E ela disse: eu preciso conversar com ele. E ele chegou para ela e falou assim: amor, eu preciso te contar uma coisa. E ela disse: eu também preciso te contar uma coisa. E aí ele falou: não precisa contar, porque eu já sei. E ela disse: o quê? Você engoliu a minha meia. Não existe pessoas perfeitas. Há um princípio que nos leva a entender que a gente precisa abrir os olhos. É claro, abra os olhos. Mas não seja desesperadamente uma pessoa que exige perfeição de uma outra, porque senão o tempo vai passar. Agora, tudo precisa ser trabalhado de forma com que a gente entenda de que há um tempo estabelecido por Deus por todas as coisas. Eclesiastes diz que há tempo para abraçar
e tempo para deixar o quê? De abraçar. A questão é que essa sociedade ela não está conseguindo discernir muito isso. Porque ou a gente percebe com que os jovens estejam ou estão entrando num relacionamento cada vez mais cedo, e o relacionamento é fugaz porque ele acontece e ao mesmo tempo ele deixa de acontecer com uma rapidez enorme. Ao mesmo tempo você percebe que esses jovens demoram muito mais tempo para contrair relacionamentos e casamento. Então, se por um lado você olha para os jovens envolvendo emocionalmente e sexualmente com 14, 13, 15 anos, por outros você vai olhar para homens e mulheres de 35, 40 não querendo casar. Parece uma incongruência. Parece um paradoxo. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, lidar com os relacionamentos de forma saudável. Não ceder às pressões desse mundo. Mas ao mesmo tempo discernir e compreender que existe um tempo estabelecido para que se possa construir e conjecturar relacionamentos saudáveis. E que isso deve ser visto, isso deve ser feito à luz da maturidade cristã, a fim de que consigamos construir relacionamentos ou casamentos que possam dar certo. Você vai reparar que eu falo toda hora sobre namoro relacionado a casamento, porque eu não consigo entender namoro sem que a perspectiva seja casamento. Eu não consigo, por exemplo, entender uma pessoa começar a namorar uma menina sem que tenha o desejo de casar com ela. Se você faz isso, você está pecando contra ela. Você está pecando contra a menina e enchendo o coração dela de esperança quando não deveria fazê-lo. Não existe, do ponto de vista das Escrituras, com que os relacionamentos sejam descartáveis. Relacionamentos são duradouros e deve ser para a glória de Deus. Agora, antes de qualquer coisa, nosso prazer precisa estar no Senhor. Como foi importante para mim, na minha caminhada, ter esperado o tempo certo para começar um relacionamento. Eu era um menino, mas quando eu comecei a namorar minha esposa, eu era um homem. E como homem, eu a levei ao casamento. Eu era alguém que, vindo do mundo, tinha a ideia de que relacionamentos são descartáveis. E que, ao entender as Escrituras, eu passei a entender que relacionamento com uma mulher não é uma brincadeira, mas uma coisa séria que deve ser feita para a glória de Deus. Eu era um menino que achava que a satisfação estava na conquista de mais uma menina ou mais uma moça para satisfazer os meus caprichos. Depois eu entendi que eu precisava ser homem e viver uma vida que glorificasse ao Deus Todo-Poderoso. Isso me leva a uma última dica e derradeira dica. Cristãos, homens e mulheres de Deus que têm Cristo como fonte de prazer, que confiam no Senhor, que não se moldam a esse mundo e não permitem com que os valores deste mundo tomem conta do seu coração e moldem a sua mente, são homens e mulheres que não brincam com os sentimentos dos outros.
Deixa eu falar uma coisa para os rapazes. Se você não tem intenção de namorar aquela moça, não jogue charme para ela. Você está despertando um sentimento que você não vai corresponder. E você está pecando contra a menina e contra o Senhor. Da mesma forma, para as moças, se o seu interesse não é ser cortejada por aquele rapaz, não haja de forma irresponsável, insinuando o seu interesse, simplesmente pelo prazer de se sentir bonita. Você está pecando contra o Deus Todo-Poderoso. Em dias como os nossos, complicados, nós somos chamados a viver de forma diferenciada. Quantos dizem amém a isso? Em dias como os nossos, onde o pecado jaz à porta, onde os relacionamentos não são duradouros, nós somos chamados a viver de forma distinta e diferenciada. Em dias como os nossos, nós somos chamados a desenvolvermos contentamento no Senhor, a fazer dele o nosso prazer maior e a esperar no tempo dele, o momento dele, para construir um relacionamento duradouro e saudável, onde no final das contas, quem será glorificado é o Deus Todo-Poderoso. Seja homem e seja uma mulher digna do Evangelho e viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, que Tu possas ajudar os Teus filhos a entenderem que a satisfação, o prazer maior está em Ti. A entender os seus filhos nesse mundo mal, levar os seus filhos a entenderem que nesse mundo mal, relativista, nós somos chamados a ter um desenvolvimento comportamental diferenciado, onde relacionamentos são construídos, não de forma egoísta, mas para a glória de Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse livro aqui, eu acho uma coisa legal, porque tem uma parte nele que eu falo, como você saber que você tem que terminar um namoro. Um bocado de casal que lê esse livro termina. Eu fico tão feliz com isso, porque os princípios estão todos errados, né? Tem gente que não vai querer chegar lá de forma nenhuma, né? Mas eu trouxe pouquinho livros desse, tá, gente? Não deu para trazer muito por causa da distância, mas esses livros eles estão com preço somente de R$15, então dá uma dica aí para o pessoal que quiser adquirir esse material. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus possa nos dar sobriedade, temor acima de tudo. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E que a gente possa temer a Deus acima de todas as coisas. E que Deus possa nos levar a entender que nós não podemos e não somos chamados a viver conforme o curso desse mundo. Deus abençoe em nome de Jesus.